E aí galera, beleza? Professor Pedro Vitor aqui, mais um vídeo hoje para o canal. Hoje eu vou passar dois tipos de joelhada. A joelhada diagonal, aquela joelhada mais normal que a gente vê, né? Joelhada solta. E o joelho reto, aquele joelho que a gente vai usar bastante, o quadril, né? Para projetar esse golpe mais à frente. Geralmente é quando a gente está um pouco mais perto. Até para a gente não realizar a falta, a gente levanta e empurra o quadril. Muito efetivo no clinch também, que a gente consegue segurar o braço, né, do colega e puxar para quebrar bastante a postura. E também bastante usada em lutas com atletas maiores contra atletas menores. Mais uma vez, o que eu vou falar aqui, a gente vai sempre estar falando da mecânica feita para extrair o máximo de força possível para os golpes serem realizados em aparadores, no saco de pancada. E, claro, na luta a gente sabe que nem sempre o golpe perfeito vai funcionar. O que vai funcionar é o time correto, a força suficiente para você causar o dano no seu adversário. Então, beleza. A joelhada diagonal, né, a joelhada solta, o ideal é a gente bater ela com a nossa canela sempre o mais próximo da coxa, né, ó. A canela sempre o mais próximo da coxa e esse pé morto. Não há necessidade de deixar o pé vivo. Você deixando o pé morto, você consegue até ter uma facilidade maior em deixar a sua coxa mais sua panturrilha mais próximo da coxa. Então a ideia é deixar esse movimento, deixar a canela bem próxima da coxa na hora da execução. Não deixar ela separada na hora da ajoelhada. Outro ponto importante da ajoelhada diagonal é que na hora que a gente vai ajoelhar, a gente não vai jogar a canela totalmente reta aqui, ó, dessa forma. Porque senão a área de contato vai ser um volume muito maior. A área de contato do meu joelho, ó, vai pegar todo o meu joelho. Então vai ser uma área grande de contato. O impacto não é tão grande. Então a ideia, quando a gente lateraliza a canela para bater, é que bata apenas a quina do meu joelho. Então, o tamanho da área que vai bater na costela, né, onde a joelhada pegar, vai ser menor. Então, o impacto vai ser maior. O movimento ideal seria deixar essa canela levemente lateralizada e a panturrilha bem próxima da posterior da coxa. Isso no sentido da perna. A gente sabe que toda vez que a gente vai realizar um movimento, o ideal é que a gente dê o passo e use o braço como uma alavanca. Quando o aluno chega para mim no primeiro dia, ele é iniciante, a única coisa que eu peço para ele é para baixar o braço do joelho que ele vai executar. Eu não vou falar nesse detalhe da canela lateralizada, não vou falar de jogar levemente os dois braços para cima. Quando o meu aluno chega aqui no primeiro dia, a instrução que eu vou dar é para ele dar um passo, jogar o joelho e baixar o braço. O aluno fazendo a execução dessa forma no início, já vai estar excelente. Na medida que o seu aluno ele vai se desenvolvendo, aí você pode corrigir algumas outras coisas para que ele melhore ainda mais a força e a técnica desse golpe. Que seria o quê? Seria, na hora do passo, dar uma leve levantada nos dois braços para pegar mais impulso e baixar somente uma. Eu dou uma leve elevada no braço, leve, tá? E baixo só um golpe. Vamos fazer o movimento aqui, realizado no cinturão. A execução seria, dei o passo, dei uma leve elevada nos dois braços, joguei o joelho e baixei só um braço. Como seria o comportamento do meu pé aqui? A joelhada diagonal é um golpe que a gente está colocando força para frente. Então não vai ter giro de quadril na joelhada. Então o comportamento do nosso pé é reto, e no final do movimento, ele vai ficar de ponta de pé aqui, ó. Essa seria o movimento perfeito do meu pé na ajoelhada. Eu ando e na hora que eu vou ajoelhar, eu só tiro o calcanhar do chão, ficando de ponta de pé. Andei e bati. Se eu deixar levemente lateralizado, tem problema? Não tem, mas não há necessidade. Mas às vezes, principalmente quando a gente está fazendo o joelho na sombra, para a gente ter um pouco mais de equilíbrio, de conseguir realizar o golpe e voltar, às vezes é necessário que a gente deixe o pé levemente lateralizado, que vai dar mais apoio. Mas se a gente for bater no saco de pancada ou no aparador, não há necessidade de deixar o pé lateralizado. Ou na diagonal, ele reto já é mais do que o suficiente. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Isso aqui é o joelho solto. Essa é a única forma de fazer? Não. A gente pode fazer, muitas escolas de Muay Thai faz esse joelho segurando a pessoa também, para que esse braço não deixe a pessoa tão vulnerável, a alavanca desse braço. Então muitas escolas de Muay Thai não gostam de fazer esse joelho solto. Eu aqui na minha escola trabalho.
Até porque a gente sabe que quando a gente tira um braço da guarda, isso é altamente normal no Muay Thai e nem sempre isso aí vai significar uma desvantagem de defesa de guarda. Vou demonstrar essa outra forma que também o pessoal usa bastante. O cara vai ficar lá, eu vou andar e ao invés de eu baixar esse braço com uma alavanca, eu vou segurar nele. Eu posso executar o joelho diagonal dessas duas formas, nenhuma das duas está errada, tá? Dá para executar das duas formas, não tem problema nenhum. E agora, professor, eu vi numa luta que o cara foi joelhar e ele não baixou o braço. Tá certo? Tá certo também, não tá errado. O golpe vai sair com menos equilíbrio e com menos força. Mas, por exemplo, se for uma luta onde os atletas têm tamanhos parecidos, talvez seja um pouco arriscado baixar tanto essa mão. Porque se teu adversário pegar o time da tua passada na joelhada, ele pode te pegar com um cruzado, com algum soco de encontro, e isso pode ser perigoso. Agora, quando o atleta ele é bem maior que o outro, ele já vai ficar com um pouco mais de confiança de baixar esse braço para ajoelhar. Mas é um golpe que requer muito time, né, e muito cuidado para você não ser surpreendido por um soco ou até um chute do seu colega, do seu adversário. E agora vamos falar da joelhada com a perna da frente da base. Para os alunos iniciantes, no geral, eu gosto que, até no aula experimental, às vezes, quando dá tempo, eu boto a joelhada com a perna da frente. E eu faço da forma mais simples possível, sem o step, só andando. Então eu peço para o meu aluno andar com a perna direita, joelhar e voltar para a base. Anda, joelha, baixa o braço esquerdo e volta. Dá para iniciar a joelhada com a perna da frente dessa forma. Eu acho relativamente um pouco mais simples. Não tão depois, porque também não é algo tão difícil, a questão do step, eu já passo o joelho com a perna da frente com o step também. E aí, bem simples, né? Vou ficar na base, vou fazer a troca simultânea, né? Posso caminhar levemente para frente para me aproximar um pouco do meu alvo. Na hora do step eu posso já dar aquela leve levantada no braço e baixar. Enquanto que o outro braço, ele vai ficar colado na minha guarda. Então vamos para a execução aqui. Eu gosto, quando eu estou puxando o aparador, o joelho de esquerda, muitas vezes, quando o cara está perto de mim e eu quero de esquerda, eu peço o step. Ele vai fazer step. Agora, quando eu quero que ele ande, eu gero espaço. Geralmente eu peço um direto, dou um passo para trás para poder ter espaço para andar e joelhar. Joguei o direto, ele gerou espaço, bati. Andei, bati o direto para cegar, ver que ele gerou espaço para mim, tem um espaço, andei, joelhei. Dentro dessa joelhada, tem alguns movimentos no início que é bastante comprometedor a técnica que a gente tem que corrigir de cara. O primeiro deles é se o aluno está abaixando excessivamente os dois braços para ajoelhar. Você deve combater isso o mais rápido possível. Já fala para ele baixar só um braço. Assim como também, se ele não baixar nenhum, é importantíssimo que você peça para ele baixar o braço correto em relação à joelhada que ele está fazendo. Outro problemão da execução do joelho é quando o aluno ele gira o quadril para bater o joelho. Você que é professor, já dá aula há muito tempo, com certeza você vai se identificar com isso. Às vezes você vai pedir para o aluno joelhar e ele faz isso daqui, ó. Ele gira o quadril e roda os dois braços para esse lado. Então ele dá uma girada no quadril que não é legal para esse golpe. Outro detalhe importantíssimo, preste atenção no meu tronco. Vou fazer a forma correta e a forma errada. Muitos alunos, principalmente os iniciantes, quando eles vão joelhar, eles deixam o tronco muito próximo do objeto que eles estão batendo. Eles levam o tronco com eles. A cabeça, ó, bem próxima, ó. Eles vão lá ajoelhar, ó. E fica muito próximo. A gente tem que entender que a força dessa joelhada diagonal, ela é crescente, ela é uma diagonal crescente. Ela vai ser uma diagonal crescente e que quando a gente for bater ela, a gente está causando um movimento no nosso corpo numa diagonal para cima. Então é interessante que a gente compense isso jogando nosso tronco levemente para trás, vai se tornar um golpe muito mais equilibrado. É praticamente impossível a gente bater um joelho na sombra, deixando o nosso tronco ereto e conseguir voltar a perna. Porque quando eu vou joelhar na sombra, o ideal é que eu joelhe e tenha equilíbrio para voltar, porque eu posso errar o golpe. Eu não posso jogar esse joelho e cair na frente, me projetar. O golpe ele tem que começar e terminar. É importantíssimo que a gente deixe o tronco da gente na hora da joelhada levemente para trás. Eu compenso o movimento do meu joelho em diagonal com o meu tronco levemente inclinado, para gerar mais equilíbrio para o movimento. Essas são as falhas que mais acontecem quando o aluno iniciante está começando a ajoelhar. A ajoelhada reta é um golpe que eu acho até um pouco mais simples. Eu não peço tanto o uso do braço, dá para baixar o braço na hora do movimento, mas muitas vezes essa execução a gente vai fazer colada na pessoa, usando o auxílio do próprio braço para executar esse movimento. Como eu havia falado, o joelho diagonal tem uma força diagonal crescente. É como se fosse uma reta em diagonal crescente. O joelho reto
a gente tem que imaginar uma outra rota do ângulo da força. É como se a gente fizesse um L de cabeça para baixo. A gente eleva o joelho para depois fazer a força para frente. Para isso, a gente vai precisar muito da extensão do nosso quadril. A gente vai elevar a perna alta e usar o quadril para frente. Vou levantar e vou colocar para frente. As pessoas não fazem tanto step para realizar essa joelhada, para fazer com a perna da frente. Geralmente eles trocam a base andando mesmo, né, ó, para ajoelhar, ou até fazendo uma finta também, para ajoelhar com a esquerda. Mas no geral a gente não faz step para fazer a ajoelhada reta, até porque não vai adiantar tanto. O joelho ele não sai lá de baixo direto para o meu alvo. Ele tem que pegar um caminho para cima, para depois ir para frente. Isso de forma muito rápida, claro. Essa ajoelhada, geralmente, eu gosto de fazer ela pedindo para que a pessoa venha de encontro até mim, como se estivesse batendo um soco, ou dentro do clinch. Eu vou te ajoelhar quando tu der um passo. Dá um passo como se fosse me dar um cruzado. Na hora que você der o passo, eu entro. Dá o passo, eu pego de encontro. Gosto muito de trabalhar desse jeito, pegando o golpe de encontro lá, tá? Vê que eu não preciso baixar tanto minha mão, vou usar mais tensão no quadril. Então eu jogo lá meu joelho. Não há tanto uma preocupação nessa joelhada de deixar a canela próxima da coxa, até porque não vai ser um golpe que vai cortar tanto, que vai fazer, que vai ter uma quina ali para machucar bem a costela, por exemplo. Ele é um golpe que você vai bater mais de cheio, o joelho mesmo, de frente. Geralmente aplicado na parte de frente da barriga, vai ser mais para tirar um pouco do gás do atleta adversário ali. No clinch também a gente consegue trabalhar muito tranquilo, principalmente no aparador. Eu tô aqui clinchando, ó, base paralela, vou gerar o espaço lá e jogar o joelho, ó. Posso também, né, dependendo da situação, puxar ele, ó, o braço, ó, quebrar mais a postura dele, ó. Na medida que eu tô com o braço aqui, eu vou lá e... Outra forma também, fazendo a partir da finta, eu jogo o tip lá, você volta pra mim, eu finto, pego o braço, ó, e faço o golpe. Nessa joelhada, um dos maiores erros que faz com que a execução tenha pouca força é quando as pessoas levantam a perna já muito próximo do alvo. Se quando eu levanto a perna, meu joelho já está muito próximo do meu alvo lá, eu vou ter pouca distância até o local. Então o golpe vai percorrer uma distância curta. Então a força do golpe vai ser menor. Agora, se eu subo a perna bem para cima, retraindo até um pouco o meu quadril, eu consigo gerar espaço maior. Então vou bater das duas formas. Com a distância curta, com menos força, e fazendo da maneira correta. Da maneira mais curta seria levantar lá na frente e bater ele mais leve, né? Ó. Levanto na frente, então não é uma forma tão legal de fazer. Agora, quando eu entro, retraio um pouco o quadril e subo, eu vou ter mais espaço, vou conseguir colocar mais força no movimento. Há várias formas de segurar a ajoelhada, mas eu vou tentar passar aqui como eu seguro e os motivos. Então vamos lá. A ajoelhada, ela vai ser realizada no cinturão. Claro, se a sua academia, no local que você treina, eles tiverem cinturão. Se não tiver, dá para fazer com o aparador também, eu já mostro. Mas caso tenha um cinturão, o que é que a gente vai ter que fazer? Se ele vai ajoelhar com a perna direita, eu vou projetar levemente o meu quadril pro lado direito dele, ó. Eu não tô com o cinturão de frente para ele, ó. Eu estou levemente lateralizado. Eu vou ficar mais de frente para o joelho dele, isso vai ajudar. Então, o joelho a gente sempre vai vir no cinturão. A gente vai sempre usar o auxílio de um aparador. Qual seria a função desse aparador? Esse aparador pode ficar aqui, ele pode ficar aqui, tanto faz. Mas qual seria a função desse aparador aqui? A função é apenas uma. Caso o joelho saia com uma força muito para cima, ele não vai escapar. Ele não vai bater aqui e passar para cima, podendo causar algum acidente. Então, a ideia desse aparador aqui em cima é sempre para controlar a altura do joelho. Caso ele passe direto, vai ser paralisado aqui. A gente sempre vai executar, né? Ó. Eu geralmente tenho colocado aqui recentemente, ó. Aqui em cima, até porque se ele passar, ele vai parar aqui. Como a joelhada tem uma força em diagonal crescente, não é interessante que a gente fique com o nosso tronco bem ereto e peça para a pessoa ajoelhar. Porque como o golpe vem de baixo para cima, às vezes, se ele errar o alvo, vai bater nessa região aqui de baixo, desprotegida. Então, quando a gente aponta melhor o cinturão, dá uma leve inclinada, a gente vai de frente para a força do movimento. Então, a gente vai ficar mais, dá uma leve inclinada para fazer com que a gente corra o mínimo de risco possível desse joelho errar. Então, vai lá, bate o joelho aqui. Na hora da ajoelhada, eu vou dar uma leve agachada para baixo, para ir de encontro ao movimento. Vai lá, andou, ó, eu paro ele lá, dando uma leve contraída na articulação do joelho. Só mais uma, pum, beleza. Do lado
da perna de trás, no lado esquerdo, então, é só virar, é só apontar para o outro lado do mesmo jeito e pedir para ele executar o golpe. Vai lá. Mais uma. Boa. Quando o aluno chega aqui na primeira vez, eu não peço para ele lateralizar. Quando o aluno é iniciante. Porque às vezes ele acaba tendo um pouco de problema de ficar lembrando. Se eu ficar de frente e só dar uma leve agachada, já vai funcionar também. Até porque a área do cinto ela é enorme. Então vai funcionar de todo jeito. Mas eu particularmente acho a melhor forma desse jeito. Ficar levemente lateralizado, que você fica mais de frente para a força do movimento. Já o joelho reto, ele é totalmente diferente. Ele primeiro sobe para depois ir para frente. Então não é interessante eu deixar o cinto levemente agachado, porque eu não vou bater de frente com o joelho. Então, quando eu peço o joelho reto, eu fico com o cinto totalmente frontal. E aí não há necessidade de colocar o aparador em cima. Então, muitas vezes eu fico só em guarda, peço para o aluno segurar no meu braço e puxar meu braço na hora da joelhada. Mais uma joelhada. Isso. Anda com a direita e faz com a esquerda. O movimento, ó, vai bater de frente, né? Faz com a direita, que é melhor. Pam. O movimento vai subir e vai vir para frente. Então vai ficar bem mais fácil do golpe ser absorvido. Só mais uma. Mais uma vez para a gente pegar aqui, ó. Joga o joelho com a direita. Mais um. Quero de esquerda, troca o lado, vem. Joelho reto, ó lá. Subir para ajudar a execução do movimento. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajuda de alguma forma, manda pro teu amigo, dá o like, se inscreve, compartilha, manda para alguém que pode ajudar também, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.